A Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, através da Lei Paulo Gustavo, Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Le Petit, apresentam 24ª Mostra Curta Circuito 2024, Transgressoras Brasileiras do Cinema. A entrevista. Direção: Helena Solberg. Brasil, 1966. 20 minutos. O marco do cinema de mulheres no Brasil. A entrevista. Por Lorena Montenegro. Abre aspas. Eu estudava na PUC e achava o mundo algo altamente excitante. Considerava-me uma existencialista, ou achava que era. Lia avidamente Camus, Sartre e Simone de Beauvoir. Assistia aos filmes da Nouvelle Vague e do neorrealismo italiano. Sonhava fazer cinema e estava sempre atenta aos filmes dos diretores brasileiros que despontavam e que formariam o cinema novo. Éramos jovens e tínhamos a intuição de que o futuro nos traria um papel de importância, para o qual deveríamos nos preparar. Mal sabíamos o que viria. Fecha aspas. Helena Solberg é a inauguradora do cinema brasileiro de autoria feminina, ao transformar uma inquietação sobre a própria condição em filme, no caso, no documentário em curta-metragem, abre aspas, A Entrevista, fecha aspas, 1966. Ela, que esteve desde a faculdade muito próxima dos diretores, roteiristas, fotógrafos e demais técnicos do cinema brasileiro naquele momento, como Joaquim Pedro de Andrade, a quem acompanhou como aprendiz atenta durante a realização de, abre aspas, O Padre e a Moça, fecha aspas. Cacá Diegues, que presidiu a União Nacional dos Estudantes, que tinha como um dos seus veículos o jornal O Metropolitano, onde Helena era repórter. Ela reconta que teve Glauber Rocha como um de seus incentivadores, que era, abre aspas, muito importante que ela fizesse esse filme, fecha aspas. Mas que ela já havia decidido por si que era chegada a hora de fazer seu próprio trabalho no cinema, e seu laboratório seria um compêndio de entrevistas realizadas com cerca de 70 mulheres, entre 18 e 27 anos, abordando temas diversos, que seguem reverberando até hoje no movimento feminista. Solberg, uma mulher burguesa representante da classe média alta carioca, procurou amigas e outras mulheres de seu círculo relacional para realizar as entrevistas que serviram de matéria-prima para o documentário. Essas pediram discrição desde o momento em que concederam as tais entrevistas, com Helena rememorando em entrevistas posteriores sobre o filme que por vezes tinha que ficar dentro de armários, ouvindo as conversas de suas entrevistadas. E elas pedem à cineasta para não serem nomeadas, o que a leva a trazer o conceito de invisibilidade para o centro da sua estratégia de abordagem. Afinal, se trata do retrato de uma geração de mulheres submissas ao status social, às imposições da sociedade e à estrutura patriarcal. Os seus depoimentos reforçam a educação que tiveram, mas também pontuam questionamentos que elas abordam sobre família, casamento, filhos, virgindade, pecado, sexo, traição, estudo, trabalho, independência e liberdade. Dialogando com diferentes camadas de opressão, Helena realiza as entrevistas em 1964 e monta o filme 2 anos depois, usando como dispositivo uma construção assíncrona de imagem e de som, com os depoimentos das vastas mulheres se sobrepondo às imagens que retratam a rotina de sua cunhada, personagem simbólica desse, abre aspas, A Entrevista, fecha aspas, a noiva Glória Solberg. Helena estava grávida quando fez as entrevistas, e a confusão de ideias ou confluência dessas mesmas ideias permitiu que o discurso formulasse uma síntese da insatisfação das mulheres, uma crítica ao conservadorismo e autoritarismo que interferia na educação das mulheres. A cacofonia sinestésica entre aquilo que se vê ou mesmo o que se ouve depois ser verbalizado, sair da boca da própria Glória, é também mérito do trabalho de Rogério Sganzerla, que assina a montagem e que usaria técnica cacofônica semelhante em trechos do seu, abre aspas, O Bandido da Luz Vermelha, fecha aspas. A fotografia, abre aspas, Cinema Novista, fecha aspas, de Mário Carneiro,
também é um elemento marcante no filme de Sohlberg, tendo ela esperado pacientemente que a agenda do fotógrafo, que realizou obras seminais como, abre aspas, Arraial do Cabo, fecha aspas, estivesse livre para fazer seu pequeno grande filme. A introdução, a primeira sequência do curta pioneiro de Helena Sohlberg, apresenta sons de cantigas, aliadas às fotografias de crianças com uniformes escolares, festas de aniversários, brinquedos infantis como bonecas e ursinhos, cruzes e imagens de santos, que são atravessados pelo barulho de um bebê chorando, por rezas em latim e abre aspas, parabéns para você, fecha aspas, coberto pela risada de uma bruxa maléfica que ameaça, abre aspas, estou aqui, bem escondidinha, pronta para surpreender vocês. Vou deixar que outras fadas façam as suas profecias, para depois eu fazer a minha. Fecha aspas. O discurso fílmico de, abre aspas, a entrevista, fecha aspas, tendo o found footage como suporte estilístico, já dá o tom feminista do filme e demonstra como Sohlberg trabalha a escrita feminina, a autoralidade na obra audiovisual, ao se inscrever como assinala Helene Cixous em, abre aspas, O Riso da Medusa, fecha aspas, como a partir da incômoda ausência de vozes femininas entre tudo o que circunda a paisagem literária, da crítica de arte e da academia, evocando a urgência de que as mulheres afirmem sua presença no texto. Sohlberg o faz no cinema, se auto-inscrevendo nesse curta-metragem, exalando não conformidade, não temendo a castração por conta da insubordinação, exercendo protagonismo. As questões domésticas e maternais, que são quase sempre indissociáveis do trabalho das cineastas brasileiras no cinema moderno de autoria feminina, levaram muitas a sacrificarem carreiras profissionais, ao não conseguir negociar a divisão do trabalho doméstico. Helena chega a comentar em entrevista concedida em 1987, abre aspas, eu nunca senti que eu não podia fazer o que eu queria por ser mulher, mas era evidente que alguma coisa havia, entende? Quer dizer, em termos de vida, por exemplo, de projetos de vida, os meus amigos cineastas que casavam não paravam de fazer filmes porque engravidavam. A vida deles continuava. Eu acho que a mulher é afetada por essas coisas de uma forma muito mais profunda. Fecha aspas. Glória rói as unhas, no que parece ser um misto de distração e apreensão, enquanto sua voz emana através do quadro, num claro exemplo de uso do som diegético no documentário. E aqui talvez Helena seja uma das cineastas a inaugurar com esse filme ensaio um estilo documental, muito em voga nos anos 2000 em diante, o da autoficção. Vestida para casar, Glória questiona não o seu amor pelo irmão de Helena, mas sim o que significa estar casada e ser um indivíduo feminino, com a sua vida particular, com a sua individualidade. Porque, abre aspas, a entrevista, fecha aspas, é, de alguma forma, um retrato da geração feminina a qual a cineasta pertence e a condição das mulheres que são suas semelhantes, além de si própria. Friedan interpõe em, abre aspas, a mística feminina, fecha aspas, que o início da ruptura com o processo de dominação masculina, que já vem sendo elaborado na década de 50, se intensifica na década seguinte com a revolução sexual e segunda onda feminista. Aí se toma consciência da crença de que a identidade feminina é articulada a partir da satisfação doméstica. Abre aspas. Nos Estados Unidos das décadas de 50 e 60, várias esposas e donas de casa relataram sintomas de um sentimento de vazio que passou muito tempo despercebido. Um vazio, fecha aspas. Logo, a identidade feminina deveria estar ligada aos afazeres domésticos, educação dos filhos e da sua realização sexual com o marido. E, ao não conseguir atingir esse ideal da mística da feminilidade, as mulheres se frustram. Isso muda na década reinante, de 1963, ano de publicação da obra, em diante, com as mulheres. Operando sob uma nova mística feminina, há mais liberdade de escolha. A mulher pode desde se dedicar exclusivamente ao lar a até exclusivamente a uma carreira, incluindo alguma combinação entre as duas coisas. Contudo,
Ela também consiste na busca por se tornar uma supermulher. Uma mulher que mantém uma casa sempre organizada, uma vida saudável, é uma mãe moderna, é ambiciosa na sua carreira, está sempre na moda, faz meditação e é engajada politicamente. Carla Holanda, em artigo publicado no catálogo da mostra Helena Solberg, CCBB 2018, identifica as proximidades entre o discurso, motivação e metodologia de, abre aspas, a entrevista, fecha aspas, o filme e da obra literária de Betty Friedan. Abre aspas. Friedan entrevistou dezenas de mulheres para investigar situações que nasciam de sua própria condição de esposa e mãe que almejava trabalhar fora de casa. É possível que Solberg já conhecesse o livro, mas é também possível que sua intuição e sensibilidade lhe tenham levado a caminho semelhante, sem necessidade de modelo. Chamo a atenção dessa proximidade para realçar a disparidade de rumos que cada obra tomou. Enquanto o livro de Friedan se tornou um dos mais influentes do século XX, só se volta a falar do filme de Helena em 2014, quando o festival É Tudo Verdade faz a primeira retrospectiva de sua obra no Brasil. Fecha aspas. Solberg, que considera que o seu chamado para a direção no cinema veio por se ter uma esperança no ar, em que parecia possível contestar valores obsoletos, inclusive sobre a condição feminina, e onde uma conjuntura de fatos propiciava e apontava para uma possibilidade de mudanças, não se esgueirou em usar esse meio como uma forma de expressão que permitia denunciar a injustiça social. Abre aspas. Por isso eu acho que a mulher deve saber que a mulher deve ser socialmente perfeita e sempre estar em dia com o que acontece no mundo, mas sem necessariamente se dedicar a alguma coisa. Fecha aspas. Essa fala, uma das primeiras ditas em off no, abre aspas, a entrevista, fecha aspas, aponta a vontade da cineasta em contrapor a tônica dominante entre as mulheres da sua classe, com a sua própria, o que a levaria a trilhar nos anos seguintes um caminho voltado aos documentários de temáticas sociais, políticas e feministas. Abre aspas. Sempre quis estar inserida no meu tempo, sempre quis procurar entender o mundo, encontrar respostas e questionar valores. O cinema é uma ferramenta poderosa para fazer isso. Fecha aspas. Assinala em outra entrevista concedida em 2018. Cristais de Sangue. Direção Luna Alcalay, Brasil, 1977, 83 minutos. Cristais de Sangue. Entre invenções possíveis. Por Carla Holanda. Notas introdutórias. Luna Alcalay ouviu falar de um poderoso coronel do sertão que, por gostar muito de óperas, deu o nome delas às filhas. Esse foi o ponto de largada para que ela desenvolvesse o argumento de Cristais de Sangue, longa-metragem filmado em 1974, na Chapada Diamantina, no município de Mucugê, Bahia. Maria do Rigoletto, Salma Buzar, é personagem central dessa mitologia sertaneja que, segundo a diretora, é uma mitologia completamente diferente das urbanas e litorâneas, pois, abre aspas, é feita por reis, heróis de capa e espada. É messiânica, como Canudos. Fecha aspas. Todo esse caldo se mostrou muito atraente para a italiana de Milão, nascida em 1947, filha de mãe austríaca e pai iugoslavo, da atual Bósnia, que veio morar no Brasil quando tinha em torno de 6 anos de idade. Ao chegar ao país, a família primeiro residiu 1 ano e meio no Rio de Janeiro e, em seguida, fixou moradia em São Paulo, onde Luna vive desde então. Conheci Luna Alcalay pessoalmente em 2017, quando realizei 2 entrevistas com ela, uma por telefone, outra presencialmente em São Paulo. Na ocasião, eu ainda não tinha assistido ao filme e não era possível assisti-lo. E não compreendi bem como uma história do universo fantástico, se passando no sertão baiano, poderia despertar interesse numa jovem dos anos 1970 de origem europeia. Somente agora, em 2024, tenho finalmente acesso ao filme e também ao livro que foi publicado no ano passado, abre aspas, Minha Mãe Inventada, fecha aspas. A biografia que Luna, abre aspas, inventa, fecha aspas, de sua mãe, tios e avós, é um artifício para compensar as tantas histórias que nunca pôde conhecer, porque sua mãe, assim como seu pai, foi sobrevivente de um campo de concentração no sul da Itália durante a Segunda Guerra Mundial
e não conseguia ir muito além nos relatos de um período em que ela viveu os horrores do nazismo e do Holocausto. Abre aspas. O esfacelamento da sua vida calou sua boca. Teve de seguir adiante, refazer, desfazer. Eu lhe pedia que me contasse alguma coisa. Ela repetia até onde podia. E então se levantava e voltava para a realidade. Fecha aspas. Alcalay, 2023. Não parece ser finalidade de biografias reconstruir vidas em sua inteireza, mas elas podem atuar na reconstituição de ambientes históricos e sociais que levam a revelações sobre os feitos da pessoa biografada. Ao falar de sua família, que conheceu tão pouco, Luna está também falando de si própria. Logo no início do livro, Luna conta uma das histórias que sua avó, quem ela nunca conheceu, contava aos filhos. É a história de Helena, uma menina que sonhava um dia sair, abre aspas, daquela vida tão pequena para conhecer o mundo. Fecha aspas. E um dia, o vento a levou. Nem os pais, nem guardas, nem barqueiros, pescadores ou padres conseguiram conter o voo de Helena. Enquanto ela, dando, abre aspas, piruetas no ar, fecha aspas, se despedia de todos, até desaparecer da cidade para sempre. Uma história fantástica, dentre tantas que ouviu. Sua própria mãe, jovem judia de classe média, se divertia antes da Segunda Guerra, inventando histórias deslumbrantes com personagens e cenários em torno da aristocracia europeia. Biografias podem contextualizar influências e referências usadas por autores, autoras, em suas obras e amplificar a visão que temos de certos mundos. No caso de Luna, tornam possível entender melhor sua identificação pelo imaginário popular, ajudando a reconstituir alguns vazios. O filme Cristais de Sangue cruza as sagas de Maria do Rigoletto com a do personagem Rui Polaná, chamado africano pelo coronel Fernando Peixoto, padrasto da moça. Rui desembarca de um navio e passa a caminhar longas extensões pela região em busca de seu pai, Sunzé, Valdemar Santana, um mitológico garimpeiro daquela área que teria encontrado um grande diamante e em seguida sumido. Na busca pelo pai, Rui percorre as paisagens da Chapada e se depara com outros personagens mágicos. Ele vai a uma casa que dizem ser assombrada, e nela encontra Maria do Rigoletto, que quer fugir dali, onde mora com o padrasto. Agora, ela e Rui seguem juntos a caminhada pela cidade. Luna Alcalay, com peculiar humor crítico, diz que se caminhava muito no cinema brasileiro na época. E, abre aspas, até hoje se caminha, caminha, são planos enormes de gente caminhando, fecha aspas. As ruas e cenários da região, assim como a população, são personagens atuantes e fundamentais dessa ficção que usa muitos elementos do próprio mundo histórico. Um velho sentado no caminho dá informações, lavadeiros do rio orientam Rui, outros moradores alertam o viajante do risco que corre ao andar com a enteada do coronel. Nas ruas, há festividades, banda tocando, a população reunida. O coreto da praça se torna palco de uma cena em que Rui e Maria, que agora se enamoram, dançam uma coreografia e são flagrados pelo coronel e seu capanga, Tuna e Espinheira, que olham para eles das janelas de um casarão. Luna Alcalay, ao fazer seu primeiro longa-metragem, já havia realizado alguns documentários como Sangria, 1972, Lacrimosa, 1970 e Arrasta a Bandeira Colorida, 1970. Os dois últimos em co-direção com Aloísio Raulino, além de ter participado ativamente de muitas outras produções. Sobre a distinção entre ficção e documentário, ela acredita na importância de deixar que um alcance o outro. Abre aspas. A ficção é uma coisa inventada, mas, à medida que você vai desenvolvendo, ela vai assumindo uma realidade. Fecha aspas. O documentário seria o contrário, porque ao entrar em contato com determinada realidade, essa, abre aspas, desce detalhes, delicadeza, que é de absoluto sonho e fantasia. Acho muito bonito qualquer dos dois caminhos, fecha aspas, ainda nas palavras da diretora. Nesse sentido, vale descrever a cena em que um jardineiro velho informa a Rui que conheceu Sunzé. Diz que ele fugiu para, abre aspas, o lugar dos escravos fugidos. Lá ele está seguro, fecha aspas. Em seguida, ouvimos em off seu relato de que quando seu pai morreu, ele foi morar na região, em 1934. E se empregou em casas de família uma vez que já tinha vocação por plantas. Não se trata mais do personagem que informa Rui,
mas do próprio homem que faz aquele personagem. E enquanto ele narra sua história, vemos teias de aranhas em construção. Um bonito exemplo de como as narrativas ficcionais e documentais se mesclam no filme. 1974. O Brasil estava há 10 anos mergulhado na ditadura civil-militar, que, com sua truculência e censura, entristecia e podava toda uma geração, em especial as pessoas envolvidas mais diretamente com o pensamento e a criatividade. Uma saída era estar sempre em grupo, que foi o que buscou Luna e seus amigos. Cursando filosofia na USP no auge dos, abre aspas, anos de chumbo, fecha aspas, Luna diz que um dia viu uma movimentação interessante na cidade universitária que fez seu coração acelerar. Era um grupo de jovens fazendo um filme. Ela parou seu fusquinha para observar e logo eles colocaram o tripé dentro do carro e mandaram ela tocar para outra locação. Ela diz que foi e não parou mais. Nesse dia, dentre outros no grupo, estavam Djalma Limonge Batista e Aloísio Raulino. E estavam filmando um clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora, 1968, dirigido pelo primeiro. Foi assim que Luna entrou no universo do cinema. Ela diz que eles não faziam nada sozinhos, todos os trabalhos eram de grupo. Abre aspas. Era uma arte de grupo porque era uma arte de resistência, fecha aspas. Faziam um roteiro juntos, ela foi atriz, fez figuração, fez produção. O contexto da época era hostil e por isso sentiam medo de não andarem juntos o tempo inteiro, porque poderiam sumir. Ela diz, abre aspas, muitos sumiram. Sumiam fisicamente, matados, mortos, e sumiam também psiquicamente, fecha aspas. Qualquer crítica era proibida. Era preciso burlar a censura. Era o que eles faziam. Buscavam-se então subterfúgios que pudessem driblar a censura e a perseguição. A metáfora era um desses ardis. Esse artifício foi usado por outras diretoras na década de 1970, como Vera de Figueiredo, Feminino Plural, 1976, Maria do Rosário Nascimento e Silva, Marcados para Viver, 1976, Ana Carolina, Mar de Rosas, 1977 e outros diretores. Igualmente, veremos muitas metáforas no filme de Luna com seus personagens místicos atemporais, com mouros e coronéis do sertão no lugar de generais com fardas verde-oliva. Desde o início do filme, essas alegorias estão presentes. Na primeira vez em que Maria do Rigoletto aparece, em sua função de narradora, ela diz, abre aspas, não sei o que nos espera. Nossa vida se resume a aguardar. O tempo põe limo nas pedras e morte nos olhos dos homens. Tem sido difícil sobreviver. O único jeito que encontro é rodear-me de mistério e esperar. Não sei fazer de outra forma. Fecha aspas. Maria do Rigoletto parece simbolizar a liberdade, que é perseguida pela figura autoritária e violenta do coronel. Em outro momento, ela diz, olhando a câmera, enquanto a narrativa é suspensa, abre aspas, a cidade que eu tinha conhecido estava tão difícil, comecei a conhecer o rancor do meu padrasto, que não suportava a minha saída. Por quê? Que homem estranho, mal falava comigo. Fecha aspas. O padrasto que a aprisionava em casa temia que a maldição jogada por sua mulher antes de morrer se profetizasse. A maldição rogava que, quando Maria crescesse, ela sairia de casa e, quando isso acontecesse, ele morreria. É possível que essa fosse a praga do próprio filme em relação à expulsão do autoritarismo no Brasil real daquele instante. Numa cena especialmente forte, com aparência banal à primeira vista, Rui conversa com uma arara que tem cores da bandeira brasileira, amarela, azul e verde. Num plano de mais de 1 minuto, ele brinca com a arara, que arranca o lenço vermelho de sua cabeça tantas vezes, ele recoloca e conversa com ela. Abre aspas. Bom dia, arara. Eu disse bom dia. Não fique brava. A arara não canta mais, não fala, só fica brava. Não gosta de lenço. Não gosta da cor do lenço. Fecha aspas. Uma referência sagazmente elaborada do contexto da época, quando muitas pessoas da esquerda estavam sendo violentamente torturadas pelo mal-humorado, para dizer o mínimo, regime militar, sobretudo com um método conhecido como, abre aspas, pau de arara, fecha aspas. Nesse realismo fantástico, como Luna denomina seu filme, a dupla Rui e Maria encontra-se com Mouro, Emanuel Cavalcante, outro personagem mágico que os leva até Sunzé.
Após o encontro com o velho garimpeiro que tinha um grupo de mulheres guerreiras, Maria, olhando para a câmera, relata o quanto a bondade e a força de Sunzele emocionaram e diz que, abre aspas, durante muito tempo eu soube das queixas do povo e das revoltas e violências com que meu padrasto as dominava, fecha aspas, e exalta a imagem daquelas mulheres. Abre aspas. A visão das armas nas mãos daquelas mulheres, as respirações rápidas daquele grupo, os olhos incendiando tudo. Fecha aspas. No entanto, isso a levava a dois extremos. Um que a afastava do grupo e outro que a aproximava. Ela opta por se afastar e ir ao encontro do padrasto, o que resulta no seu fim. Enquanto o grupo liderado por Mouro, com as mulheres guerreiras e o povo, se prepara para enfrentar o coronel e seu capanga, este último faz um desabafo olhando para a câmera. Abre aspas. Matei, ameacei, violentei. E agora, neste cemitério com as vistas mais claras, vejo que não tive nada com isso. Não sobrou nada para mim, a não ser a dor forte dessa tristeza de ter vivido uma vida besta, selvagem. Fecha aspas. Numa alusão alegórica aos subordinados da ditadura que cometiam crimes a mando de seus superiores. Além da arara, Rui também atua com um jegue, que ele afaga carinhosamente e conversa. Abre aspas. Um jegue não fala. Não fala porque não quer falar. Mas ele conhece todo mundo. Sabe tudo. Deixa eu ver a cara dele. Olha o olho dele. Bonito. Ele sabe tudo. Tudo. É bicho bonito. Todo mundo fica em cima dele. Mas um dia ele vai montar num lombo também. Fecha aspas. A natureza está totalmente incorporada ao filme, não como algo à parte, mas integrada. Sejam as pedras, os rios, os animais. O interesse cênico do filme vai além do humano. Anat Singh, 2022, expande o conceito de, abre aspas, alienação, fecha aspas, originário de Marx. Para ela, esta se anuncia quando se acredita na ideia de que as pessoas podem ser autônomas, quando há separação entre humanos e não humanos dos seus modos de vida, como se os entrelaçamentos não importassem. Luna vai na direção oposta. Ela explora a curiosidade por outros seres, buscando entrelaçamentos a partir de encontros inusitados. A música principal do filme, abre aspas, Cucucaia, fecha aspas, abre aspas, são 4 jogadores nessa mesa, frente a frente para jogar, fecha aspas. Até então inédita, foi composta por Kátia de França, mas só seria gravada 5 anos depois, em 1979, sendo interpretada por muitos e grandes cantores. O longa conta também com a interpretação de Elba Ramalho com, abre aspas, O Pedido, fecha aspas, composição de Elomar. Importantes artistas brasileiras no momento em que suas carreiras apenas começavam a desabrochar, emprestavam suas obras para fomentar a obra de uma cineasta estreante em longa-metragem. Cristais de Sangue foi uma produção de pouquíssimos recursos financeiros. A diretora contou com a ajuda da família e camaradagem dos amigos para viabilizá-lo. A equipe foi à Bahia de navio, que era o meio de transporte mais barato. Luna diz que, como havia pouco negativo, os planos não podiam ser repetidos. A câmera não tinha blimp e o som era direto. Para o barulho da câmera não entrar no áudio do filme, ela era envolvida em plástico e cobertores. Raulino, diretor de fotografia, tinha que operar a câmera debaixo daquelas cobertas em pleno calor do sertão da Bahia. Depois de concluído o filme, a única distribuidora possível era a Embrafilme. Então, Luna teve que praticamente se mudar para o Rio de Janeiro e esperar ser atendida. Abre aspas. Era uma loucura. O PIB cinematográfico, todo ali naquela salinha, não tinha perspectiva. Ficava aquela coisa meio tristinha. A Embrafilme pegava o filme e punha uma semana no cinema. Não tinha força. Fecha aspas. Para que a estatal imprimisse um único cartaz, já era algo comemorável, e a arte ainda tinha que ser entregue pronta. O filme ficou uma semana em cartaz no Cine Sesc em São Paulo, projetado em 35mm. Eis sua distribuição. Mas o filme ainda circulou um pouco mais. Com o cineasta André Luiz Oliveira, Luna foi ao Festival do Irã com seus filmes. Ele, com A Lenda de Ubirajara, 1975. Ela levava na mochila uma cópia de 16mm de seu Cristais de Sangue. Foram também à Europa e venderam os filmes na Dinamarca, Noruega, Suécia e Holanda. Abre aspas.
A gente ganhou muito dinheiro. Fecha aspas. Luna diz que os gringos entenderam tudo e legendaram. Aí Luna engravidou e a carreira do filme foi interrompida. Como tantas cineastas brasileiras, sobretudo as da sua geração, Luna Alcalá interrompeu sua carreira de diretora com a chegada da maternidade. Quando seu Cristais de Sangue começava a engatar uma trajetória no exterior. Abre aspas. Tive um convite para ir a Moçambique com o filme, mas estava com um bebê recém-nascido. Fecha aspas. Como já disse antes, ao me referir a outras cineastas, abre aspas, questões domésticas e maternais são quase sempre indissociáveis do trabalho das cineastas no cinema moderno de autoria feminina. A divisão do trabalho doméstico era algo muito novo e quase não praticada. Fecha aspas. Holanda, 2017, página 56. Luna ainda co-dirigiu com André Luiz o curta Dia de Vaquejada, 1976. Mas passou a achar que fazer filme é um esforço muito grande, que não era mais para ela. Que cinema, abre aspas, já era difícil para machos fortíssimos, imagina para uma mulher. Fecha aspas. Diz com uma dose de ironia. Sobre se o fato de ser mulher interferiu na sua trajetória, ela responde: não quero ter a mesma linguagem que os homens. Não quero pensar, não quero lutar, não quero ganhar, como faz a indústria, que é masculina. Tem uma outra forma de conceber, roteirizar, de envolver outros assuntos, de chegar numa temática. Para ganhar editais, ganhar verbas, a gente tem que fazer de conta que é homem. Isso acaba confundindo a gente. Decepcionada com o pouco retorno de seu Cristais de Sangue e de tantas outras produções que participou e que exigiram tanto esforço, Luna diz que, com o cinema, abre aspas, tinha encontrado um sentido na vida. Só que esse sentido não se desdobrava em nada, a não ser que continuava na mesma conversa. Fecha aspas. Mais recentemente, ela reitera, abre aspas, meus projetos ainda giram sobre os mesmos temas. Como arranjar a verba, como burlar a censura, seja ela política ou econômica. Fecha aspas. Alcalá, 2023, Orelha. Ela passou a se considerar muito mais uma pessoa da argumentação e percebeu que abre aspas, questão do pensamento, fecha aspas, é o que lhe move. Assim, ela se voltou à escrita. Abre aspas, comecei a criar muita imagem escrevendo. Fecha aspas. De toda maneira, em 2005 realizou seu segundo longa-metragem, Estados Unidos do Brasil, um documentário com 3 artistas covers, um do Michael Jackson, uma da Marilyn Monroe e outro do Elvis Presley. Segundo ela, é um trabalho sobre identidade, sobre pessoas que querem ser outras. Esse último filme, ela diz que foi muito bom fazer, porque tinha uma estrutura leve, uma equipe bem reduzida e, abre aspas, a edição digital foi uma delícia, durou 10 meses, fecha aspas. Em 2001, para surpresa de Luna, Cristais de Sangue foi incluído em uma mostra do cinema marginal, embora o filme nunca tivesse sido associado a esse cinema anteriormente. No entanto, foi graças à mostra que Luna pôde rever o filme, que estava depositado na Cinemateca Brasileira. Exibições posteriores não foram permitidas por não haver cópias digitalizadas de visionamento e o estado de conservação do filme já estava bastante comprometido. E foi também graças ao catálogo da mostra que o registro do filme despertou a atenção de novas pesquisas sobre o cinema feito por mulheres no Brasil, que, a partir de meados dos anos 2010, tiveram um recrudescimento. Que filme era aquele? Como poderia ser assistido? Quem é a diretora? Só agora podemos conhecê-lo, mas a curiosidade por ele já vinha sendo acalentada. Após 50 anos de sua realização, Cristais de Sangue se reapresenta finalmente nesse belíssimo trabalho de restauração e digitalização impulsionado por Felipe Abramovitz. É mais um filme que nos chega com tamanho atraso, assim como aconteceu com tantos outros realizados por mulheres no Brasil. É verdade que outros filmes também foram esquecidos, mas apenas elas foram excluídas da história justo por serem do gênero feminino. Somente um trabalho tão eficaz do patriarcado na ideia de naturalizar a exclusão das mulheres na construção do mundo faz com que se acredite na possibilidade da existência de qualquer história sem a participação delas. As análises sobre Cristais de Sangue estão só iniciando, que as pesquisas acerca dos muitos desdobramentos que podem advir dele prossigam sob tantos possíveis ângulos, e com sua revitalização, ressurge também a diretora, ressurge com suas obras já realizadas e com seus projetos atuais. Patrocínio MGS. Realização Le Petit e Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, através da Lei Paulo Gustavo.
Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.